Você já ouviu dizer que Maria Antonieta, zombando da fome da população, teria dito a franceses que se manifestavam pedindo por pão a seguinte frase: Pois se eles não têm pães, que comam brioches. E se eu te disser que essa famosa frase lá no contexto da Revolução Francesa é uma das maiores e mais antigas fake news da história? Vamos descobrir um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje, então fica aqui comigo, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Gente, em 1789, a França assistiu um dos maiores eventos da história que mudou o rumo do mundo ocidental até hoje. Estou falando, é claro, da Revolução Francesa. Um evento que contou com a mobilização popular de vários setores da sociedade, que foi comandado intelectualmente pela burguesia, a burguesia capitalista francesa, mas, como eu disse, teve participação do povo, de camponeses, trabalhadores urbanos, por aí vai, todos revoltados com algumas coisas, como privilégios de outras classes sociais, estou falando da Igreja Católica e da nobreza, que, por exemplo, não pagavam impostos e eram sustentados por essas camadas que eram chamado terceiro estado. Tudo isso endossado pelo rei francês da época, o Luís XVI, casado com quem? Com a nossa personagem de hoje, a Maria Antonieta, aliás, a austríaca Maria Antonieta. Bom, já que estamos falando da Maria Antonieta, vamos à famosa frase que na verdade foi uma grande mentira, uma grande fake news, e aí a gente já começa a se perguntar: quem criou? Por que ela pegou tanto ao ponto de ser lembrada até hoje como algo atribuído a ela, sendo que ela nunca disse? Ô, meu querido, minha querida, a revolução é uma coisa séria. Você tem que imaginar que é preciso mobilizar muitas pessoas, milhares, quiçá milhões de pessoas, contra alguém que detém poder, contra alguém que tem as forças armadas ao seu favor. Imagina, então todo esforço é válido. E aí, indo à frase, qual que era a ideia? Precisava se descredibilizar, fazer uma caveira da imagem da Maria Antonieta, que era considerada um dos pilares daquele chamado antigo regime que impunha todo esse domínio e exploração ao terceiro estado, burguesia, trabalhadores, camponeses. Então era preciso deteriorar a imagem dela, e ela era um alvo muito fácil. Bom, começava pelo fato de ela não ser uma rainha francesa, como eu disse, ela era austríaca. E aí existia inclusive um comentário maldoso que circulava, na verdade um trocadilho com a forma como ela era conhecida. Ela era chamada pelos populares de a austríaca, que em francês se diz algo mais ou menos como l'Autrichienne. E em francês o povo fazia um trocadilho a chamando de a outra cadela, l'Autrichienne. É algo que hoje em dia já daria problema, imagina naquela época, né? Ainda tinha a questão dos libelles, que eram os tabloides de baixo calão, que misturava desenhos pornográficos. O pessoal adorava colocar o rosto da Maria Antonieta ali para deteriorar a imagem. Tá, professor, mas e a frase? Se eles não têm pães, que comam brioche. O que tem a ver com tudo isso? Vamos lá. Essa frase, na verdade, ela foi tirada do livro de um pensador, de um grande filósofo do movimento iluminista lá do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, nascido em Genebra, mas extremamente famoso, passou grande parte da sua vida de trabalho na França. E em um dos seus livros, o livro Confissões, de 1765, ou seja, muito tempo antes de 1789, lá no contexto da Revolução Francesa, ele estava se referindo a uma outra princesa que teria dito uma frase parecida com essa: se não tem pães, se o povo não tem pão, que comam brioches. E alguém notou que isso estava escrito em alguma obra e colocou essa frase na boca da Maria Antonieta. Maria Antonieta, para você ter uma ideia, quando essa frase foi escrita lá pelo Rousseau, ela tinha entre 9 e 10 anos e ainda morava na Áustria, nem sonhava que se casaria com um nobre francês e se tornaria rainha da França também. Então, ela nunca disse isso. É fake, é falso, é mentira. E alguém vai me perguntar: o povo acredita nisso tudo? Pessoal, vamos lá. Vamos por partes. Hoje em dia, você sabe muito bem que tem muita gente que acredita em tudo quanto é fake news.
Agora vamos pensar lá no contexto da época. Grande parte do povo vivia passando fome, vivia na miséria. Como vivia Maria Antonieta? Dentro do belíssimo Palácio de Versalhes, esbanjando luxo, banquetes, colecionava milhões de sapatos. O povo sabia disso. Não pegava nada bem. Um outro fator que contribuiu eram os tabloides que eu já falei. Eram panfletos que passavam de mão em mão, viralizando como vídeos hoje em dia. Ah, professor, panfleto viraliza igual vídeos hoje em dia? Vamos pegar as proporções do que é o mundo hoje e do que era Paris naquela época. É claro que todas essas notícias foram correndo. Imagine só, uma população miserável recebendo, lendo nas ruas que a rainha teria dito: ah, eles estão pedindo pão, eles não têm pães? Então que vão comer brioches. Era mais ou menos como se hoje em dia alguém pedir um prato de arroz e feijão, falando, pelo amor de Deus, eu não tenho um prato de arroz e feijão para dar para os meus filhos. E chegar algum governante e falar, pô, você não tem arroz e feijão, cara? Vai comer, sei lá, caviar, vai comer qualquer prato muito caro aí, tirando um sarro, desdenhando da fome do povo. Isso teria um potencial para causar uma revolta tão grande que ajudaria, seria aí um combustível para turbinar os revolucionários, chamando aquele povo que talvez estivesse indeciso se lutaria ou não. E é claro que isso por si só não explica a mobilização popular, mas que tem algum fator que pode ter contribuído, sim, com certeza. E em agosto de 1789 teve início a famosa Revolução. E mesmo sendo uma frase falsa, fake, isso não pôde salvar a Rainha Maria Antonieta. Aliás, nem todo luxo, nem toda ostentação salvaram a vida dela e do marido, que em 1793 foram decapitados na guilhotina. E uma última curiosidade sobre ela, gente, tem a ver justamente com o dia da execução lá em 1793. Sabe quais foram as últimas palavras da Rainha Maria Antonieta? Ela pediu desculpas para o próprio Carrasco. Enquanto ela estava sendo levada, caminhando para a guilhotina, sem querer, ela pisou nos pés do cara que ia soltar a corda para passar a lâmina no pescoço dela. Ela pisou no pé e ela disse, perdão, senhor, não foi por querer. Olha só. Até nisso, eles são requintados na hora de perderem as cabeças, das cabeças rolarem. Meu querido e minha querida, fake news existe há muito tempo. Eu espero que você tenha gostado das curiosidades do vídeo de hoje. Se sim, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e eu vejo você no próximo. Valeu, tchau!